O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal torna-se insosso, como que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, presentes aqui no nosso santuário de São José de Ribamar, povo de Deus que conosco participa desta Santa Missa, através da internet, da nossa web rádio, através dos meios de comunicação. A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir destaca um aspecto importante do nosso relacionamento com Deus. Que aspecto é esse? O testemunho. Na primeira leitura é chamado de luz, a luz de Deus brilhará em quem faz o bem. No Evangelho, sal e luz. Vamos começar falando da segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Lá o apóstolo Paulo, que foi pregar o Evangelho à comunidade de Corinto, diz assim: Eu, quando estive entre vós, não quis saber de outra coisa, a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Ou seja, qual é o conteúdo da pregação de Paulo? O que Paulo anuncia? O que ele mostra para as comunidades que ele ama? Qual é a razão fundamental do seu ministério? É Cristo. E Jesus Cristo, pobre, nu, crucificado. Ele diz assim: quando eu estive entre vós, eu não usei discursos persuasivos, nem fiz alusão, nem busquei os métodos da sabedoria humana deste mundo, a oratória, a retórica, palavras bonitas, não. Ele diz: eu falei simplesmente. Eu falei de Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. E depois diz: e a minha pregação foi acompanhada do poder do Espírito Santo. Irmãos, este deve ser o conteúdo da nossa fé, da nossa esperança, do nosso engajamento, do nosso testemunho, da nossa pregação. Jesus Cristo, e Jesus Cristo desnudado, crucificado, entregue. Por quê? Porque Jesus Cristo crucificado é a grande prova do amor de Deus para conosco. Jesus Cristo é Deus que nos ama, e nos ama até o fim, nos ama até as últimas consequências, nos ama até dar a vida por nós. E
Nós temos isto aí no Santo Evangelho, tirado de São Mateus, no capítulo 5, neste domingo. Lá Jesus diz assim, olhando para a multidão de discípulos e para os 12, ele diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas se o sal perder o sabor, com que o salgaremos? E ele diz mais: não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da vasilha, ou debaixo da cama, ou num lugar escondido. Não, a lâmpada deve ser colocada no candeeiro, num lugar alto, para que ilumine a todos. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, de forma nenhuma. Como esconder uma cidade construída sobre um monte? Jesus aí está falando de quem? Quem é o sal? Quem é a luz? Quem é a cidade sobre um monte que deve ser vista por todos? Somos nós. É o povo cristão. É nossa vida, nossa pregação, nosso testemunho. Cada batizado tem que ser deste mundo. Sal. O que o sal faz nas refeições? Dá gosto, dá sentido. Assim deve ser o cristão no coração do mundo e da história. Um cristão no coração do mundo, no coração do sistema econômico, no coração do sistema político, nas relações sociais, tem que dar sentido, tem que colocar amor, tem que colocar reinado de Deus, ação de Deus, partilha, justiça e honestidade. O que o sal faz na comida, o cristão deve fazer no coração do mundo. Dá sentido da palavra de Deus, sentido do Evangelho. A alegria de ser discípulo de Jesus, a alegria de caminhar com Ele, a alegria de converter-se à sua palavra, a alegria de anunciá-la, deve levar o cristão ao coração das realidades temporais. É por isso que Jesus diz: olha, vocês são sal, mas se o sal perder o sabor, com que salgaremos? Vocês já pensaram, se o sal perder o seu sabor, com que vamos salgar o próprio sal? Assim é o cristão. Se o cristão perde sua vocação, se o cristão bota de lado sua missão, se no coração do mundo ele não transforma, não prega, não testemunha, se no coração do mundo ele não é a alegria do Evangelho de Jesus, e se no coração do mundo ele não faz como São Paulo, não anuncia Jesus Cristo crucificado, e se no coração do mundo ele não é missionário, ele não testemunha, e se no coração do mundo ele é um mau exemplo, qual será o destino deste cristão, deste triste cristão? Jesus diz: olha, vocês são sal, vocês têm que dar sentido ao mundo, sentido à vida familiar, sentido às relações de trabalho, sentido às relações políticas e sociais. Devemos ao mundo levar a honestidade, a justiça, a partilha, a paz, levar isto também às famílias, ao casamento, às relações homem-mulher, marido e esposa, pais e filhos. É a grande missão do cristão, ser sal, dar sentido à vida. O sal de Deus que transforma, que dá gosto, que coloca a palavra de Deus lá, que coloca lá no centro das relações humanas, sociais e políticas a vontade de Deus. É a missão cristã. Vós sois a luz do mundo. Um cristão tem que iluminar pela palavra de Deus. Um cristão tem que iluminar pela vivência de sua fé, pela alegria de acolher o Evangelho e a ele se converter, pela alegria de ser discípulo missionário de Jesus, iluminar as demais pessoas. E se a luz perde o seu brilho, e se a luz já não ilumina, ela será trevas. O cristão não pode deixar de ser sal e não pode deixar de ser luz de Jesus. E nós somos sal e luz pelo testemunho, pelo engajamento, pelo esforço. O nosso Maranhão, o nosso Brasil, tão marcados por violências, agitações em presídios, desemprego, tão marcado pela pobreza, um dos estados mais pobres da federação. O nosso Brasil, que poderia já ter crescido muito mais do que já cresceu, caminha a passos lentos.
Será que isso também não é responsabilidade dos cristãos? Quantos batizados já governaram este Estado, já governaram esta nação? Quantos batizados ocupam postos-chave nas empresas, na sociedade? E será que não são batizados que cometem crimes, desonestidades? E será que não são batizados que semeiam trevas ao invés de luz no coração do Brasil, do Maranhão? Esta palavra de Deus deve nos chamar a atenção, deve nos levar à conversão, reavivar nossa fé, nosso batismo, nossa atividade missionária, nos tornar responsáveis pela melhora do Maranhão, pela melhora do Brasil, pela melhora das relações humanas, familiares, sociais. Vocês são sal de Jesus, vocês são a luz do mundo, e vocês não podem perder de vista o foco, o sentido, não podem perder a própria essência, não podem deixar de ser missionários, de ser ativos, participativos, criativos, apóstolos fervorosos, não podem. Vocês são sal, vocês são luz de Jesus. O fundamento da nossa missão é Cristo, diz Paulo, e Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo que ama, Jesus Cristo que se entrega. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do profeta Isaías, diz assim: tu queres caminhar na luz de Deus, e tu queres que as tuas preces sejam ouvidas, e tu queres recuperar a saúde logo quando tu pedires a Deus, então faz o quê? Reparte o teu pão com os famintos, acolhe em tua casa os pobres e os peregrinos, e aí a justiça caminhará diante de ti, e aí a luz de Deus vai te envolver. A caridade, a partida, o trabalho pela justiça. Tantas vezes nós nos apresentamos diante de Deus e estão dizendo de reclamar, para pedir graças, pedir bênçãos. Pouco nos aproximamos para pedir: Senhor, converte-me, muda-me, Senhor, eu estou errado, me ensina o caminho da verdade, Senhor, quero aceitar que devo ser transformado. Pouco nos aproximamos para reconhecer nossos pecados, para cair de joelho. Muito nos aproximamos para pedir, para querer mais, para ir mais longe, para encher mais nosso bolso, para que aumente nosso salário, para reformar nossas casas, para que nossas empresas caminhem de vez em pouco, para que tudo dê certo materialmente. E o Espírito, e a luz, e a conversão, e a justiça social, e a partida, e os pobres, e o nosso trabalho missionário, e nossa vivência de batizados. Aonde estamos colocando a missão que Deus nos deu? E ser sal, fermento e luz. O profeta Isaías diz: olha, tu queres caminhar na luz de Deus? Tu queres que tuas preces sejam ouvidas? Tu queres que a justiça de Deus venha ao encontro? Reparte o pão com o faminto, acolhe os pobres e os peregrinos, trabalha pela justiça. E São Paulo diz na segunda leitura, repito, o fundamento desta fé, desta missão, deste apostolado, o fundamento de ser sal e luz no coração do mundo é Jesus Cristo. Não há outro fundamento. É Jesus Cristo crucificado, Jesus que ama, Jesus que se entrega. Vamos pedir a Deus que cresça o nosso amor a Jesus Cristo, que cresça a nossa adesão ao Evangelho, que cresça o reinado de Deus entre nós, que cresça a nossa conversão, nossa entrega, nossa participação, que cresça em nós a consciência de que somos responsáveis pelo mundo, por todo mal que lhe acontece, porque devemos trabalhar, porque devemos ser sal e ser luz e tantas vezes não somos, porque devemos fazer a nossa parte e tantas vezes não fazemos. Que Deus nos ajude, que Deus nos converta, que Deus nos fortaleça. Louvado seja